Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Estruturas de Dados. Hoje nós vamos começar a implementar de fato os nossos primeiros tipos abstratos de dados. Então nós estudamos o que é um tipo abstrato de dados nas aulas anteriores, vimos o quão é vantajoso criarmos os nossos próprios tipos, porque eles permitem a inclusão de dados logicamente relacionados e também operações pré-definidas para manipulação desses dados. A partir do momento que nós temos um tipo abstrato de dados já implementado, o uso dele nas nossas aplicações se torna muito mais fácil e reaproveitável. Nós vamos implementar vários tipos abstratos de dados. O primeiro deles é a lista sequencial estática. Nós falamos na aula passada qual que é a diferença entre listas sequenciais e listas encadeadas. As listas sequenciais, elas são listas definidas de forma estática, ou seja, eu não consigo expandir nem retrair a quantidade de memória que cada uma dessas listas ocupam. Já a lista encadeada, ela permite que nós aloquemos de forma dinâmica a memória que será usada por todos os itens dessa lista. Então eu consigo ampliar, ou reduzir esse bloco de memória reservado para cada um desses itens. Claro que eu consigo ampliar à medida que eu tenho memória disponível para isso. Para começar, nós vamos ver a lista sequencial estática. Nessa sequência de aulas, serão 3 aulas que nós vamos abordar a construção dessa lista e hoje nós vamos aprender a criar a base dessa lista, dessa estrutura e também liberá-la, ou seja, a gente alocar ela em memória e depois desalocar o espaço que ela está usando. Bom, o que é uma lista sequencial estática ou uma lista linear estática? Só revisando o que nós já vimos. É um tipo de lista onde o sucessor de um elemento, então eu tenho uma lista, tenho um array, um vetor, na qual o sucessor de um elemento ocupa a posição física seguinte do mesmo. O que significa isso? Claro que eu tenho um vetor, que é uma sequência de valores, de forma lógica eu entendo que um valor é seguido do outro. Mas quando a gente fala de lista sequencial estática, quer dizer que fisicamente na memória os elementos estão próximos, os elementos são vizinhos, diferente da lista encadeada que nós vamos ver depois. Quando nós alocamos um vetor na memória, seja ele de 2 posições, de 3, de 4, enfim, de 1000 posições, essas posições elas são alocadas de forma contínua, então um após o outro. E para criar essas listas nós vamos usar o vetor, como eu falei. Quais são as vantagens de se usar uma lista sequencial estática? Primeira delas, acesso rápido e direto aos elementos através do índice. Nós já trabalhamos com vetores anteriormente e para a gente acessar, por exemplo, de uma lista com 100 valores, eu quero acessar o elemento que está na posição 30. Então, basta eu fazer referência ao nome do vetor e colocar entre colchetes o número 29, porque ele está na 30ª posição. Então, começa do 0 e vai até o 29, então, nesse caso. E também o tempo constante para acessar um elemento. Não importa se eu quero acessar o primeiro elemento ou se eu quero acessar o último, ou do meio, ou o terceiro, ou o 10º, enfim, o tempo é constante, é o mesmo tempo. E também facilidade de modificar esses valores. Eu consigo acrescentar valores nessa lista, respeitando a quantidade máxima de itens que ela suporta e também consigo alterar esses valores. Mas também tem as desvantagens. A principal delas é que eu preciso definir anteriormente qual que é o tamanho desse vetor. Se eu definir um número muito grande, para a gente trabalhar com uma folga de espaço de dados necessário para poder guardar todo o meu conteúdo, corre o risco de eu ocupar
memória de forma desnecessária do computador. Se eu não usar todos esses espaços que foram reservados para esse vetor, mesmo assim eles vão ficar bloqueados para outra aplicação ou outros processos do sistema operacional, até que o programa seja fechado. Se eu defino um tamanho muito pequeno, pode não ser suficiente para eu colocar todos os valores que eu quero. Outra desvantagem é a dificuldade para inserir e remover um elemento entre outros dois, ou seja, quando eu quero inserir novos elementos no final do meu vetor, após o último, eu vou inserindo de forma natural, porque eu não tenho ninguém após ele já é o último, então é como se fosse uma fila. Mas quando eu quero acrescentar um número entre números, ou entre número, ou uma string, ou um char, entre elementos que já existem, eu preciso deslocá-los, tanto para inserir quanto para remover. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma lista que inicialmente tem 3 valores, 33, 23 e 16, e eu quero inserir o valor 12 na segunda posição do vetor, ou seja, no índice 1. O índice 1 já está ocupado pelo 23. Eu preciso deslocar ele para o índice 2. Só que o índice 2 ele já está ocupado pelo 16. O 16 deve ser deslocado para o índice 3. Assim, eu abro o espaço aqui no índice 1 e consigo inserir o 12. Mas eu consegui inserir porque antes de inserir eu tive que deslocar todos os elementos para abrir esse espaço. No caso da remoção também. Eu quero remover o 12 e ao remover o 12 eu preciso deslocar os elementos que estão após ele uma posição antes. Para que a gente está estudando esse tipo de dados, pessoal? Porque nós vamos trabalhar o conceito de filas e pilhas, que é muito utilizado em programação, principalmente quando a gente trata de prioridades, de tarefas a serem executadas dentro da aplicação que devem seguir uma ordem específica. E à medida que essas tarefas são executadas, eu vou liberando a minha pilha ou a minha fila. É como se fosse uma fila do banco. À medida que os clientes são atendidos, essa fila vai diminuindo. Um exemplo bem prático disso, mas que nós não vamos entrar nessa disciplina, é a execução de processos pelo sistema operacional. Você tem um hardware limitado, processador, memória e placa-mãe, e quando você abre todos os processos, todas as aplicações, elas não são executadas de uma única vez, elas passam por um processo de prioridade, elas entram na fila de execução e escalonamento. Por trás de tudo isso, desse controle do que deve ser executado e na ordem que deve ser executado, o que nós temos é uma lista. Agora vai depender se essa lista é uma fila ou se é uma pilha. Se é uma fila, o primeiro a chegar é o primeiro a sair. Se é uma pilha, é o contrário. O último a chegar é o primeiro a sair. Pensa como se fosse uma fila de banco. O primeiro que chega, quando começar o atendimento, é o primeiro a sair da fila, a ser atendido. Agora pensa numa pilha de livros. Você está empilhando os livros e você quer guardar depois esses livros. O primeiro que você vai tirar foi o último que entrou nessa pilha, que é o que está por cima. Essa diferença entre pilha e fila a gente vai ver mais algumas aulas para frente. Por enquanto a gente está aprendendo as listas, que a partir dessas listas a gente forma a base para poder construir as pilhas e as filas. A diferença entre elas é só a ordem de prioridade, quem sai e quem entra. Quando que eu vou utilizar esse tipo de lista, que é o tipo de lista sequencial estática? Quando eu tenho listas pequenas, porque é mais prático do que implementar as listas dinâmicas. Nós vamos aprender a implementar, mas vocês vão perceber que a complexidade é maior. Se eu tenho um pequeno volume de dados para poder trabalhar, posso implementar a lista sequencial estática sem problemas. Inserção e remoção apenas no final da lista, porque eu não preciso deslocar nenhum
elemento nem para frente nem para trás quando eu estiver inserindo ou removendo. É possível? Sim, mas se isso for necessário e realmente for a operação mais comum, aí já podemos pensar que talvez a lista encadeada seja a melhor opção. Mas se eu vou inserir e remover apenas no final dessa lista, a lista sequencial estática nos atende. Outro parâmetro que não é negociável é o tamanho máximo bem definido. Isso porque a gente vai definir o tamanho da lista no momento da codificação, no momento da construção do programa. Depois que nós transformamos esse código em um executável, em um arquivo binário compilado, eu não consigo mais alterar o tamanho dessa lista. Então, esse tamanho tem que ser bem definido, que é o tamanho máximo. Outra situação que a gente deve utilizar essa lista, quando a operação de busca for a mais frequente, porque eu disse no slide anterior que o tempo de acesso a qualquer um dos elementos é o mesmo, seja o elemento na posição 0, na posição 1000, na posição 50, basta passar o nome do vetor e em que posição que você quer recuperar esse elemento. Agora a gente vai demonstrar a implementação dessa estrutura. O que vocês vão fazer após essas aulas é implementar essas estruturas. Nessa sequência de slides agora eu vou mostrar para vocês onde que a gente implementa os códigos na íntegra, e como que a gente faz essa integração. Mas vocês vão ter que revisar essas aulas e também implementar o próprio código de vocês. Para a gente implementar a lista sequencial estática, nós vamos criar dois arquivos. Okay? O arquivo main.cpp, que é o arquivo principal da nossa aplicação. Nesse arquivo que a gente vai interagir com o usuário e pedir os valores que serão acrescentados nessa lista. Mas a definição dessa lista, a criação do tipo abstrato de dados lista sequencial estática, não é feita nesse arquivo, é feita em um arquivo separado que eu vou chamar de lista sequencial.hpp. Por isso que o TAD, que é o tipo abstrato de dados, ele é reutilizável em outras situações, porque eu vou implementar toda a estrutura da lista sequencial estática dentro desse arquivo, lista sequencial.hpp, e todas as vezes que eu precisar guardar valores, strings, chars, num tipo lista sequencial, basta eu importar esse lista sequencial.hpp na minha aplicação. Então, nesse arquivo lista sequencial.hpp, a gente vai implementar o tipo abstrato de dados lista sequencial. Para isso, a gente vai ter que definir o tipo de dado que será armazenado na lista, se é um inteiro, se é um string, se é um char, se é float, enfim. A estrutura da lista de dados, aqui é composta por duas partes, que é a lista em si e também uma variável de controle, e as funções de manipulação. Quais funções são essas? Agora, nessa aula, nós vamos ver duas, que é a função para criar essa estrutura, ou seja, para alocar espaço em memória, e também a função para liberar esse espaço. No arquivo main.cpp, nós vamos chamar esse tipo abstrato de dados, lista sequencial estática, e nós vamos criar um ponteiro para a lista. Então, eu vou acessar a minha lista em memória a partir do main.cpp. E também a utilização desse tipo abstrato de dados, que é a chamada das funções, tanto para criação, inserção, deleção de elemento, enfim. Então, vamos lá. O primeiro arquivo que a gente vai criar é o lista sequencial.hpp. Como eu disse para vocês, nós vamos usar a lista sequencial estática quando nós temos um tamanho muito bem, tamanho máximo de elementos definidos dessa lista. Para isso, a gente vai criar uma constante que eu vou chamar de max. Então, define, que é o comando para criar constante, max e o valor 100, ou seja,
essa estrutura ela vai conseguir armazenar até 100 elementos. Agora eu vou definir o tipo de dado armazenado na lista. A minha lista ela não vai ser uma lista para armazenar números inteiros, float, ou strings, ou char. Ela vai ser uma lista para armazenar dados de alunos. Se eu vou armazenar dados de alunos e esses dados são compostos, é uma estrutura de dados heterogênea, ou seja, é um struct. Então, em cada posição da minha lista, eu vou guardar uma struct. Eu defini o nome dessa struct para aluno e ela vai ser composta por 4 campos. Um campo inteiro, que é a matrícula, um campo nome, do tipo char com 30 posições, e 2 campos, nota 1 e nota 2 do tipo float. Então, cada uma das posições da minha lista eu vou ter um aluno diferente. Muito bem, defini a constante max e defini o tipo de dado armazenado na lista. Agora eu vou criar a estrutura da minha lista, porque, voltando aqui, essa struct aluno é a estrutura de dados para armazenar um aluno apenas, só que eu vou armazenar vários. Quantos alunos? Voltando aqui, 100, o máximo é 100. Se eu quiser 150, eu altero aqui para 150. Agora eu vou criar a estrutura da minha lista de dados. Se vocês lembram das aulas da aula anterior, quando eu vou criar uma lista sequencial estática, eu preciso de 2 campos, né? de 2 elementos. Um é a lista em si, onde eu vou guardar os dados, e o outro é a minha variável de controle, que vai indicar ao mesmo tempo, tá? Tanto quantos elementos já estão preenchidos na lista, tanto isso quanto também qual é a próxima posição vaga dessa lista para que a gente armazene os dados. Okay? Então, eu vou chamar essa estrutura da lista de lista e eu também vou criar um struct, né, para poder criar essa estrutura. Então, essa struct lista ela vai ser composta por 2 campos. O primeiro é a variável de controle, que eu chamei aqui de QTD, de quantidade, do tipo inteiro. Por que inteiro? Porque ela vai indicar quantos elementos já estão na lista e qual que é a próxima posição vaga dessa lista. Agora, para guardar os alunos em si, eu vou criar um vetor, né, que eu vou chamar de dados. Esse vetor tem o tamanho max e o tipo desse vetor é o tipo aluno. Que tipo aluno que é esse? Vamos retornar aqui. É esse tipo aqui, struct, que eu criei. Esse tipo aluno é composto por matrícula, nome e 2 notas. Muito bem, então agora eu tenho a variável de controle e o meu vetor dentro dessa estrutura da lista de dados para guardar esses valores. Agora que eu já tenho, né, esse tipo lista aqui, eu vou definir esse tipo lista como um novo tipo de dados. E como que eu faço isso? Usando a palavra reservada typedef. Então vai ser typedef, né, tipo, né, de definição, typedef, struct lista, e eu vou dar um nome para esse novo tipo. Vou chamar de lista alunos. Esse struct lista aqui, pessoal, é a estrutura da minha lista de dados. Esse lista alunos é o nome que eu estou dando. Então, existe o tipo int, existe o tipo float, existe o tipo char, o tipo string. Agora eu estou criando um novo tipo que chama lista alunos. Como que eu estou criando isso? Através do comando typedef. Então, typedef, esse novo tipo vai seguir essa struct lista, que é essa aqui de cima que eu criei. E o nome desse novo tipo vai ser lista alunos. Por quê? Quando eu alocar espaço em memória para essa minha lista aqui, eu vou ter que definir um ponteiro que vai apontar para esse espaço de memória. Esse ponteiro vai ser do tipo lista alunos. Eu não posso ter, por exemplo, um ponteiro int que aponta para uma lista de alunos. A gente já viu nas aulas anteriores que o ponteiro ele aponta para a posição inicial da minha área de memória, onde eu vou guardar os dados. Mas o tipo do ponteiro define qual que é o tamanho de cada um dos dados que estão lá nesse espaço de memória. Aqui no caso,
o meu espaço aqui ele vai ser ocupado por essa lista aqui, que é uma variável inteira e também um vetor de 100 posições, aqui no caso do nosso exemplo, de 100 posições com struct aluno, que tem nome, matrícula e as duas notas. Agora que eu já criei a estrutura da minha lista, eu vou criar duas operações para manipular essa lista. As primeiras duas que a gente vai ver é a de criação da lista e também liberação da lista. Vamos ver aqui como que nós criamos essa operação para criar a lista, ou seja, alocar memória suficiente para essa lista. Eu defini o nome dessa função de cria lista e ela não recebe nenhum parâmetro. Por isso que ela é void aqui nos parâmetros. Mas quando essa lista é criada, ela retorna um ponteiro. Por que ela retorna um ponteiro? Eu estou usando a função malloc aqui para alocar memória. Ela retorna um ponteiro do tipo lista alunos. Lembra que no slide anterior que eu defini agora que eu tenho um novo tipo de dado na minha aplicação, que é lista alunos. E é esse tipo que eu estou usando aqui, lista alunos. Só que lista alunos é um ponteiro, por isso que eu preciso colocar o asterisco aqui após ele, indicando o seguinte: olha, essa função cria lista, ela vai alocar espaço para mim e vai retornar um ponteiro. Esse ponteiro vai ser tipo lista alunos. Okay? Seguindo aqui, agora eu defino um ponteiro PL também do tipo lista alunos. Porque esse cria lista vai retornar exatamente esse PL aqui, mas eu preciso definir que o retorno dessa cria lista é um ponteiro do tipo lista alunos. Mas eu não estou criando o ponteiro para essa lista alunos aqui, nessa primeira linha. Eu estou criando aqui. Então, definir um ponteiro PL. Como que eu sei que é um ponteiro? Porque eu coloquei um asterisco antes. Então, não é uma variável PL do tipo lista alunos, é um ponteiro PL do tipo lista alunos. Agora, eu vou alocar memória para essa lista toda. Vou usar a função malloc e a quantidade de bytes que eu vou alocar para essa lista é o tamanho, size of, o tamanho da struct lista. Quem que é struct lista? Vamos retornar aqui. É uma variável inteira e um vetor de 100 posições e cada uma dessas posições eu tenho um aluno, né? Que é nome, matrícula e duas notas. Então ele vai calcular qual que é o espaço em bytes que essa struct lista vai ocupar no todo e vai preencher aqui esse parâmetro da função malloc. Essa função malloc, lembrando, ela retorna um ponteiro void, mas a gente faz um casting e converte esse ponteiro para o tipo lista alunos. Por quê? Esse espaço que a função malloc está alocando, ela é justamente para guardar o tipo lista alunos. Então, esse ponteiro que aponta para essa área tem que ser do tipo lista alunos. Eu vou retornar o endereço de memória inicial desse bloco alocado para o meu ponteiro PL, que eu declarei aqui em cima. E vou verificar se essa alocação foi feita com sucesso ou não. Como que eu verifico? Checando qual é o valor PL. Se o valor do ponteiro PL for de um endereço de memória válido, quer dizer que a alocação foi feita com sucesso. Se for igual a null, quer dizer que o sistema operacional não conseguiu alocar o espaço desejado. Em que situações que acontece isso? Por algum erro, né, interno do sistema operacional ou por falta de memória disponível no computador. Vou fazer uma verificação aqui com if, verificando se o PL é diferente de null. Se ele for igual a null, aconteceu erro. Se ele for diferente, não aconteceu erro. Agora, eu vou alterar o valor do campo quantidade e vou setar ele para 0. Mas olha como que eu fiz essa alteração aqui. Eu usei o operador seta. Por que eu estou usando operador seta? Esse campo quantidade aqui, ele é um campo, vamos retornar aqui, ele é um campo da minha struct lista. Então, dentro de lista eu tenho quantidade e tenho dados.
São os dois campos de lista. Como que eu acesso essa lista? Através do ponteiro PL. Então, eu aloquei o espaço para essa lista e a minha referência, o meu contato com essa lista é por meio do ponteiro PL. Quando eu quero acessar um campo de uma struct que está num bloco de memória apontado por um ponteiro, eu vou usar o operador seta. Então, é o nome do ponteiro, hífen, símbolo de maior e o nome do campo. Se eu simplesmente tivesse colocado QTD aqui de quantidade recebe 0, quando eu fosse tentar compilar esse código, ele ia falar para mim que QTD não foi definido. Tudo bem, ele não foi definido aqui, mas ele já está definido na minha struct que eu aloquei espaço para ela, que é a struct lista. Por isso que eu faço referência ao ponteiro PL para indicar, olha, é dentro da área onde o PL está apontando. Vai lá na memória onde o PL está apontando e procura que lá dentro tem um campo QTD. Por isso que eu uso o operador seta. E eu inicializo com 0. Por quê? Eu acabei de criar a minha lista. Eu não tenho nenhum elemento na lista, ou seja, 0 elementos, e a primeira posição da minha lista que está desocupada é também a posição 0. Feito isso, eu retorno PL. Por que eu vou retornar PL? Porque quando eu criar essa lista, ele vai alocar o espaço e eu preciso desse ponteiro, desse endereço inicial de memória desse bloco, para poder fazer as inserções, as remoções, as consultas dessa lista. Então, vou retornar PL, mas eu não estou retornando agora para lugar nenhum. Eu estou só criando a função criaLista. Depois, lá no main.cpp, a gente vai usar essa função criaLista. Eu também, pessoal, vou definir aqui no lista sequencial.hpp a função para liberar a lista, que eu chamei de libera-lista. Essa função libera-lista, ela não retorna nenhum valor. Então, portanto, o retorno dele é void, é vazio. Mas eu preciso passar um ponteiro para indicar qual lista eu quero liberar. Esse ponteiro é o PL. Como ele é um ponteiro, eu tenho que colocar asterisco e indicar que ele é um ponteiro para o tipo de dado lista alunos que eu criei com o type-def. Quando eu chamar essa função passando PL, ele vai dar um free no ponteiro PL. Esse free aqui a gente já viu na aula anterior. Ele libera o espaço em memória para que outro aplicativo ou outro processo do sistema operacional possa utilizá-lo. Então, como que fica a nossa lista sequencial.hpp, o código inteiro? Fica dessa forma aqui, pessoal. Então, aqui, reparem que eu não estou incluindo nenhuma biblioteca, não estou chamando nenhuma biblioteca aqui. Porque esse lista sequencial.hpp, eu não vou executar ele direto, eu não vou compilar ele direto. Ele vai ser um arquivo que eu vou chamar na minha aplicação principal e aí sim ele vai ser compilado tudo junto quando eu criar o meu executável, o meu arquivo binário. Não aqui no arquivo lista sequencial.hpp, que é o arquivo que define o meu tipo abstrato de dados, lista sequencial estática, vai ter esses códigos aqui, que são os códigos que nós já vimos nos slides anteriores, só que consolidados. Então, tem o define, criação da estrutura do aluno, da estrutura da lista, uma criação do novo tipo de dados lista alunos e a criação das duas operações básicas, que é criar a lista e liberar essa lista. Tenho agora o meu tipo definido e algumas funções básicas. Agora eu vou lá para o meu arquivo main.cpp, que é o meu arquivo principal, é ele que eu vou compilar, e eu vou chamar esse tipo abstrato de dados para poder utilizar. A primeira coisa que eu preciso fazer é incluir o arquivo que eu defini esse tipo abstrato de dados, esse tipo lista sequencial estática. Eu defini no lista sequencial.hpp. Qual comando nós utilizamos para incluir bibliotecas e arquivos externos na linguagem C++? É o cerquilha include. Só que, quando é uma biblioteca, nós não precisamos colocar entre aspas. Aqui, como é um arquivo, eu preciso colocar entre aspas.
considerando que esse arquivo lista sequencial.hpp está no mesmo diretório que o arquivo main.hpp, eu não preciso informar o caminho dele aqui, né? Onde que ele está, qual que é a unidade, quais são os diretórios e subdiretórios. Basta eu colocar simplesmente o nome dele. Mas se você colocar em um diretório diferente, aí você precisa informar o caminho dele. Então, eu incluí o header do meu tipo abstrato de dados, né, que é a definição da lista aqui no main.cpp, e também preciso criar um outro ponteiro para manipular essa lista. Os ponteiros que eu criei lá no lista sequencial.hpp são os ponteiros para poder trabalhar essa lista, esse tipo de dados, dentro das funções. Mas eu vou chamar essas funções, e essas funções, muitas delas têm retorno, como a criaLista, por exemplo. Então, quando eu criar a lista, eu vou chamar a função criaLista, ela vai retornar para mim um ponteiro, e esse ponteiro eu preciso guardar em algum lugar. Onde que eu vou guardar na minha aplicação principal? Dentro do ponteiro que eu chamei de LI, LI de lista. Tá? Então, se é um ponteiro, tem asterisco e é do tipo lista alunos. Para criar a lista, basta eu chamar, invocar a minha função criaLista, sem passar nenhum parâmetro, porque ela é void, e vou retornar, né, a resposta dessa função para LI. Nesse momento, quando eu executo LI recebe criaLista, o que acontece na memória? Ele cria um espaço, que é esse espaço aqui, amarelo esverdeado, suficiente para guardar os dois campos do meu tipo lista, que é o campo quantidade e o campo dados. Esses dados aqui, no nosso caso, vai de 0 a 99, porque ele tem tamanho 100. Em cada uma dessas posições eu consigo guardar um nome, um número de matrícula e 2 notas de cada um dos alunos. Ele cria todos esses passos, define os campos quantidade e dados, e agora dentro de LI eu tenho a posse desse bloco de memória e eu posso fazer inserções, deleções, consultar informações dessa lista, entre outras operações. Resumindo, como que fica o nosso main.cpp? Não podemos esquecer de incluir as bibliotecas padrão IOStream e a cstdlib. Para que essa biblioteca aqui? Para a gente usar as funções malloc, calloc, realloc, free. Reparem que eu não incluí essas bibliotecas no arquivo lista sequencial.hpp, porque esse arquivo eu não acesso ele de forma direta, né? Eu acesso ele aqui, ó, nesse momento, quando eu faço o include. Eu fiz o include dele na linha 3, porque justamente para usar esse arquivo, eu preciso do cstdlib e também do IOStream. Se eu tivesse colocado antes, né, na hora de compilar, ele ia tentar incluir o código desse lista sequencial.hpp aqui no meu arquivo principal, mas iria faltar as bibliotecas que fazem as funções utilizadas nesse arquivo funcionarem. Por isso que eu incluí as bibliotecas antes do lista sequencial.hpp. E aí segue o código padrão que nós já conhecemos da linguagem C++. Vou colocar o using namespace std e dentro da minha função main, da minha função principal main, eu vou criar o meu ponteiro, lista alunos, vou criar essa lista em memória e depois eu vou liberar essa lista. O que esse código faz? Nada, só aloca e desaloca. As demais operações de manipulação dessa lista e também de consulta a informações dessa lista a gente vai implementar nas próximas aulas. Então aqui nós encerramos essa aula, criamos as duas operações básicas de criar e liberar a lista e nas próximas 2 aulas nós vamos encerrar esse tipo abstrato de dados, criando as outras operações necessárias para manipular esses elementos. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais.
Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.